Yu-Gi-Oh! Teve vários jogos eletrônicos que não exatamente seguem as regras do game físico, como aquele Monster Capsule ou o próprio Forbidden Memories, que a gente viu no vídeo anterior. E um deles é o assunto de hoje, Yu-Gi-Oh! Duelistas de Rosas, que muitos não sabem, mas é uma continuação do Forbidden Memories. Esse jogo tem uma dinâmica muito interessante de controle de terrenos, e o campo de jogo é um enorme tabuleiro. Eu sou o House, essa é a Torre das Bruxas, e hoje vamos falar da Era dos Grandes Cavaleiros da Inglaterra, onde os humanos faziam o quê? Claro, totalmente acurado, cara. Eles jogavam cartinhas. Yu-Gi-Oh! Duelistas de Rosas se passa na Guerra das Duas Rosas, que foi um evento crucial na história da Inglaterra. Essa guerra serviu de inspiração para várias obras, incluindo Shakespeare e o próprio George R.R. Martin de Game of Thrones. As duas principais dinastias envolvidas eram os Lancasters, cujo emblema era uma rosa vermelha, e os Yorks, cujo emblema era uma rosa branca. E isso tudo tá no game. O jogo começa com os Yorks aparentemente dando um pau nos Lancastrianos, assim como na história real. Aqui que entra a diferença. Desesperados, os Lancasters decidem realizar um ritual que invoca um duelista do futuro para ajudar eles na guerra. Então o bagulho é quase um isekai, no sentido de que você mesmo é transportado para essa fantasia. Você começa conversando com um dos servos do Henry Tudor, que é o Yugi, o grande Simon, que também estava lá no Forbidden Memories. Ele explica o que está acontecendo e pergunta se você sabe as regras do jogo. Sim, aparentemente toda essa grande batalha era resolvida num jogo, que para eles é uma tradição importantíssima conhecida como Master Rule. Porque eu imagino, se existe vida inteligente lá fora, então vamos ensiná-los a duelar. É nessa parte que você escolhe o líder do seu deck. O líder determina o tipo de deck que você vai ter. Tem uma manha nesse jogo que usa um líder do tipo zumbi para apelar com uma abóbora, que fica aumentando o poder dela a níveis absurdos. Mas para ficar mais divertido e coeso, eu vou zerar usando principalmente o nosso bom e velho amigo do Forbidden Memories. Aquele que nos salvou em incontáveis duelos. O dragão trovão de duas cabeças. Só que depois que tá quase tudo acertado com os Lancasters, o líder da casa York aparece, o Seto, e o clima fica tenso, porque ele oferece uma aliança. E ele até que dá um ótimo argumento para isso. Por que não se juntar ao lado que já tá vencendo em primeiro lugar? Tem uma lenda entre os jogadores que diz que se você escolher o Seto, ele te dá as cartas melhores. E sim, dependendo do lado que você decidir ajudar, as cartas iniciais podem mudar. Está na hora de você aprender a mostrar algum respeito. Uau, que incrível! O que isso tem com essas cartas raras? Eu vou escolher os Lancasters pelo RP, já que estamos mais uma vez salvando o mundo dos jogos das trevas. O jogo funciona assim, você tem um líder do deck que determina o seu estilo de baralho. Ele acontece no enorme tabuleiro, onde o campo pode favorecer ou debilitar seu monstro. Você move as cartas com o objetivo de atacar o líder inimigo, e os ataques entre os monstros também podem tirar pontos de vida. Quando você está jogando pela primeira vez, é bem empolgante descobrir como derrotar os oponentes, porque a mudança do campo faz muita diferença nas estratégias. No final de cada duelo, você tem acesso a uma roleta com as cartas que seu oponente usou, e se conseguir 3 iguais, você ganha uma carta ainda mais forte. Além disso, a cada 3 vitórias você tem acesso à reencarnação, onde você sacrifica uma carta e recebe 3 em troca. E a força delas depende do quão boa foi a carta sacrificada. O primeiro oponente é o Weevil, com seu baralho focado em insetos. A maior dificuldade é que todo o campo é floresta, o que favorece os monstros dele. Além disso, se você não derrota ele rápido, ele vai usar um casulo para evoluir uma larva e uma vespa de 3.600 de ataque. E nesse início de jogo é impossível lidar com isso. O que salva muito o nosso deck de trovão e água é essa Kairushin, a serpente marinha. Quando ela é virada para cima, ela transforma o terreno adjacente em água. Inclusive, eu só tenho uma dela, fiz essa segunda numa fusão na cagada mesmo. Se você cercar o líder inimigo, ele concede o jogo. E caso você queira melhorar seu deck, você pode vencer o Weevil algumas vezes para tentar tirar 3 cartas iguais e pegar alguma coisa melhor. O segundo oponente é o Rex Raptor, com seu baralho de dinossauros. O campo é uma mistura de Wastelands, que aumenta o poder dos dinossauros e máquinas, com o labirinto. O labirinto só pode ser atravessado por alguns monstros específicos, como o Demônio de Mil Olhos
e uma furadeira lá. Então é bem complicado conseguir alcançar o líder do deck dele. O melhor oponente para farmar cartas nesse comecinho é o Darkness Ruler. Ele possui muitas cartas boas e se você conseguir 3 iguais na roleta com ele, as chances de vir uma carta boa são muito altas. Além disso, lembra que a cada 3 vitórias você pode usar uma reencarnação para conseguir mais 3 cartas boas? Então nesse ponto do jogo eu já tinha conseguido muitas cartas ótimas para o nosso deck de Dragão Trovão. Só que tem um problema. Cada oponente tem uma quantidade de pontos que representa a força do deck. Se você montar um deck muito forte, você não pode avançar, porque só pode duelar se a força do seu deck for menor que a do oponente. Então isso exige um cuidado na hora de editar seu deck e seguir a campanha. Nesse ponto a gente chega no que talvez seja o oponente mais difícil da Casa York, Pegasus Crawford. O líder dele tá atrás de uma barreira de labirintos com apenas 2 entradas. Todo o campo dele é composto pelo mundo da fantasia, que diminui o ataque de todos os monstros menos os monstros dele. Só que tem mais, ele spama armadilhas que impedem seus monstros de atacar de forma imprudente. Só que tem mais que isso, cara. Se por acaso você demorar muito para entrar no campo dele, ele pode burnar seus pontos de vida com cartas que causam dano diretamente. Mas lembra, não é possível usar um deck muito forte por causa da mecânica de pontos, então você precisa manter o nível do deck relativamente fraco, por volta do 800, se quiser avançar no jogo. Em especial a Ishtar com apenas 861 e o Necromancer com 795. A pontuação do deck deles é tão baixa que me obrigou a reiniciar meu save, porque eu simplesmente não conseguia vencer esses caras com um deck tão fraco, já que meu deck ficou focado muito em água e os monstros de água são muito fracos. Mas com o save renovado, agora mais focado no nosso velho amigo, o Dragão Trovão, a gente conseguiu avançar para os oponentes finais. O primeiro deles é o Richard, a reencarnação do vilão do Forbidden Memories, o Rei Shin. A essa altura do jogo, se você farmou direitinho o seu deck e deixou ele bem consistente, não tem nenhuma dificuldade para ganhar dele. É nesse ponto que o Pegasus vira pro lado dos Lancasters e acaba destruindo os exércitos dos Yorks, restando pra gente derrotar apenas o Ceto, que tá com suas forças aguardando em Stonehenge. O Ceto tem acesso ao Dark Hole e às vezes ele pode simplesmente destruir sua mesa por completo, então você tem que ter cuidado em jogar suas cartas mais fortes. Ele também tem armadilhas bem apelonas e, obviamente, o dragão branco de olhos azuis. O que eu sempre digo a você: se não consegue da primeira vez, ataque com olhos azuis de novo! Depois de derrotar o Ceto, ele revela o seu plano. Ele estava desde o começo usando o poder das batalhas para reviver um ser que traria a vitória absoluta para os Yorks. E esse é o próprio Coisa Ruim do Forbidden Memories. Ele tem acesso não só às cartas mágicas mais fortes do game, como também os monstros brabíssimos. Após derrotar o Coisa Ruim, o duelista de outro tempo, que é você, é enviado de volta para sua era, depois de mais uma vez ter alterado o curso da história e salvado o mundo dos terríveis Jogos das Trevas. A proposta desse jogo é bem interessante, embora falte complexidade. Eu acho que valia a pena eles lançarem um remake com o modo online, só pra gente brincar. Ia ser interessante ver que tipo de meta ia surgir nas ranqueadas. Além disso, esses spin-offs que tratam de monstros de duelo em outras épocas são bem interessantes e enriquecem ainda mais o universo de Yu-Gi-Oh! Muito obrigado se você assistiu até aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar o like, dá uma olhadinha no nosso conteúdo e se curtir a proposta do canal, vira um inscrito também para acompanhar os próximos. Valeu e tchau, tchau!